fazer esse vídeo, viu? Acabou. Acabou pro Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu aí, nesse final de semana, e foi aí confirmada nessa terça-feira, a pior notícia da sua vida. Ele vai ser preso e vai ser já está completamente abandonado. Eu vou te explicar aí. Todo mundo já abandonou o Bolsonaro. Acabou. Depois do indiciamento da Polícia Federal, no final de semana na CPEC, ele foi avisado ali, ele teve algumas reuniões e ele recebeu essa notícia. Depois que a Polícia Federal, na segunda-feira, tornou pública as provas, a Polícia Federal não, Alexandre de Moraes, tornou pública todo o inquérito, toda a investigação contra o Bolsonaro, aí a coisa degringolou de vez, a coisa piorou muito. Vou te explicar isso tudo aqui. Antes eu peço sua inscrição no canal e ó, no YouTube tem uma mudança aqui, ó. Se você der uma curtida no vídeo, você vai ver que ele tem uma animaçãozinha nova, com várias coresinhas. Curte aí e vê. Muita gente reclamou também que eu tô com um fundo branco atrás sem nada, então eu deixei aqui um bichinho de pelúcia da minha esposa, ó, que tá bravo porque o Bolsonaro ainda não foi preso, ó, tá pistolão ele. Então vamos falar agora do que aconteceu aí. Pois bem, a investigação que foi tornada pública revelou que os advogados do Bolsonaro, os dois FW, Frederick Wassef e Fábio Weingarten, eles brigaram feio. Quem é plantonista já sabe disso desde o ano passado, porque enquanto eles brigavam, e agora a gente sabe as mensagens do WhatsApp das brigas deles, e os áudios e tudo mais, tudo já foi revelado, eu falava aqui, ó, tão brigando feio. E aí eu lembro que tinha gente, até da esquerda, falando, o Thiago inventa a notícia. Pronto, agora tá aí, ó. Comprovado por mensagens que a Polícia Federal conseguiu nos celulares do Wassef. Enquanto o Bolsonaro estava ali sendo acusado, a gente viu que é verdade, de roubar joias aí que recebeu como propina de ditadores árabes e vender nos Estados Unidos, o Wassef e o Weingarten estavam no WhatsApp assim, e ligando um para o outro. Pois bem, o que a polícia revelou é que em março do ano passado, o Weingarten teve a ideia de que o Bolsonaro deveria recomprar as joias que ele tinha vendido nos Estados Unidos. O Weingarten conseguiu convencer o Bolsonaro e o Bolsonaro falou para o Wassef, Wassef, vai lá e faz isso. O Wassef não queria. O Wassef achou que essa era uma estratégia burra e que a defesa do Bolsonaro tinha que ser uma defesa bem genérica, uma defesa que diz, olha, isso aí de joias é fake news, estão inventando, estão procurando pelo em ovo, não teve corrupção nenhuma nos últimos 4 anos, o Bolsonaro é honesto, enfim. O Weingarten não. O Weingarten queria uma defesa mais técnica e para a defesa, para o argumento do Weingarten, o Bolsonaro deveria recuperar as joias que ele vendeu. O Bolsonaro mandou, o Wassef foi para os Estados Unidos. Sabemos hoje, por detalhes da investigação, que o Wassef foi para os Estados Unidos meio que escondido. Ele cita numa mensagem de voz que ele enviou para outras pessoas, ele diz que ele foi numa cadeirinha do avião, ele deitou a cadeirinha e ficou encostado assim na fuselagem do avião, na janelinha, né, assim, ó, para ninguém vê-lo, que ele estava indo para os Estados Unidos. E que aí, quando ele foi se encontrar com o Bolsonaro lá em Orlando, que ele ficou escondido atrás de um poste do outro lado da rua. Imagina um poste aqui e o Wassef assim, opa, para ninguém vê-lo. Mas mesmo assim não adiantou. E os bolsominions lá de Orlando foram tirar foto com ele, o Wassef, e aí vazou que ele estava nos Estados Unidos. De lá, o Bolsonaro, eu mostrei aqui para você já essas imagens que a Polícia Federal tem, que são imagens do WhatsApp do Bolsonaro para o Wassef. E o Bolsonaro mandou para o Wassef um voo que ele deveria pegar de Miami, lembrando que Miami é na Flórida, o Bolsonaro estava na Flórida, para Pensilvânia, nos Estados Unidos. E aqui, ó, tá até a polícia tem até aqui a mensagem do Bolsonaro. O Bolsonaro mandou, olha, pega um desses voos aqui, aí no caso o Wassef pegou o voo das 8h51, chegando quase meia-noite na Pensilvânia, ele pegou o voo um dos voos que o Bolsonaro mandou que ele pegasse e foi lá recomprar as joias. Isso tudo ideia do Weingarten. Até então eu estava curioso por que o Weingarten foi indiciado se, pelo que tinha sido tornado público, não tinha ali a participação direta dele. Agora sabemos, foi dele a ideia de recuperar as joias. E aí a polícia ficou sabendo que teve ali uma briga enorme do Weingarten com o Wassef. E olha, essa briga aí culminou no abandono aí do Weingarten contra o Bolsonaro. O Weingarten abandonou aí o Bolsonaro. O Wassef também saiu de cena completamente. Depois disso, aí, em determinadas mensagens, para você ver, o Wassef mandou no dia 21 de março de 2023 para o Weingarten uma matéria que saiu na imprensa mostrando ali os crimes do Bolsonaro. Aí ele falou, parabéns, belo trabalho para o Weingarten, acusando o Weingarten de ser quem
estava vazando coisa para a imprensa. Até hoje o Weingarten tem acusado disso, viu? E eu vou falar, tem verdade nisso aí. Tá, aí ele diz, pensei que o objetivo da ideia de devolver as joias era para dar um freio na imprensa e diminuir ou tentar parar as matérias, e não o contrário. E aí ele diz, enquanto os inimigos e comunistas estão unidos e se fortalecem, a direita continua atirando nas costas dos próprios soldados. Aí o Weingarten respondeu, e você, como sempre, achando que fui eu? Como sempre, desinformado e perdido. Dias depois saíram outras matérias na imprensa e o Weingarten mandou para o Ossef, continue jogando sozinho. Aí o Ossef respondeu, do que você está falando? Eu não sei de nada, não fiz nada errado, atende, não estou jogando sozinho. E aí tinham várias ligações perdidas do Ossef para o Weingarten. Eles se falavam quase todos os dias e brigavam nessas ligações. Aí depois, brigaram mais nos próximos dias por conta da nota que o Ossef queria publicar. Então eles brigavam com tudo. Ok, hoje a gente sabe que esses ataques que estão sendo feitos de parte do bolsonarismo ao Weingarten partem de gente que é aliada do Ossef. Eu, na época, falei, olha, é uma pena que o Weingarten esteja entrando na defesa do Bolsonaro por um motivo. O Ossef é muito burro. E o Ossef, ele tinha criado 5 versões diferentes em apenas 2 dias. E isso é excelente pra gente que quer ver o Bolsonaro preso quanto antes. O Weingarten salvou o Bolsonaro de ser preso em flagrante, porque o Weingarten falou, olha, recupera aí as joias e devolve, porque se o TCU, Tribunal de Contas da União, fizesse uma auditoria onde o Bolsonaro mentiu que estavam as joias, que era na fazenda do Nelson Piquet, ia chegar lá e não ia ter joia nenhuma, e aí o que aconteceu? Ia acabar prendendo, falar, cadê? Prenda. Então, infelizmente, o Bolsonaro deixou o Weingarten ali um tempo na sua defesa. Pois bem, eis que essas provas aí mostram as brigas, tudo mais, e mostram de maneira que não dá para contestar que o Bolsonaro realmente mentiu no depoimento à Polícia Federal, ele mentiu em todas as versões que ele deu sobre o caso até agora, ele falou que não sabia do relógio Philippe Patek que foi vendido e não foi recuperado até hoje, sendo que ele ficou monitorando o leilão do relógio, até respondeu o Tenente Coronel Cid falando, selva. Ok. No final de semana, a gente ainda não sabia, nesse último final de semana, a gente ainda não sabia de todos esses detalhes. O Bolsonaro estava na CPAC, que é essa conferência aí nazifascista que teve lá em Balneário Camboriú. Lá estavam vários bolsonaristas, entre eles um deputado do União Brasil, que é o relator do projeto de anistia para todo mundo do 8 de janeiro. Esse projeto de anistia é um projeto que o bolsonarismo está querendo, o Bolsonaro está pressionando todo mundo para ser a favor disso, e vários parlamentares bolsonaristas raiz não querem. Porque muitos não são investigados diretamente no caso do dia 8 de janeiro. Então eles falam, pô, vou ficar aqui me indispondo com o STF e tal para ficar pressionando por um projeto que para mim não muda nada. O Bolsonaro que se dane, né? Cada um pensa no seu. O que acontece? O deputado do União Brasil teve uma reunião com o Bolsonaro e falou, Bolsonaro, vem cá. Esquece. Anistia? No more. Não mais. Você não terá anistia. Esse projeto aí já era, subiu no telhado, vai ser enterrado. O Bolsonaro ficou uma fera, o Bolsonaro ficou irritado e o Bolsonaro quis saber o motivo desse projeto ser enterrado. Por quê? Para o Bolsonaro é uma traição, porque ele vê aí como a única chance dele não ser preso um projeto de lei que dá anistia a todos os terroristas do dia 8 de janeiro do ano passado e se dá anistia aos que foram lá e invadiram tudo, dá anistia também aos chefões, porque afinal, nossa, você é o mandante, vai ser preso, mas pô, se quem destruiu tudo não teve anistia, então você é o mandante de um crime que não existiu, então não tem crime do mandante. Essa é a lógica aí do bolsonarismo, na verdade do Bolsonaro e de alguns aí da cúpula do bolsonarismo. O que acontece é que o deputado avisou o Bolsonaro o seguinte, olha, o Arthur Lira não quer. Sabe por que o Arthur Lira não quer? Porque hoje, se tivesse um quadrinho aqui na parede do Palácio do Planalto, estaria assim, funcionário do mês, e uma fotinho do Arthur Lira assim, ó, com carinha de bunda, porque ele não é o funcionário do mês porque ele quer, mas sim porque ele precisa, no toma lá da cá. Hoje o Arthur Lira é funcionário do Lula, então o Arthur Lira está trabalhando para o Lula. Então o Arthur Lira já avisou que não vai aprovar isso aí, não vai nem deixar pautar isso aí, porque ele precisa pautar o que o Lula mandou ele pautar. Então nas próximas 2 semanas, a Câmara dos Deputados vai discutir apenas reforma tributária. É isso que vai ser discutido. E depois do recesso, a partir de agosto, vai começar o período eleitoral. E aí no período eleitoral ninguém vai querer votar isso não, viu, Bolsonaro? Todo mundo vai estar aí, os parlamentares estarão mais preocupados em eleger os seus aliados em prefeituras, eleger aliados
como vereadores, alguns vão ser candidatos a prefeito, então essa vai ser aí a prioridade da grande maioria, da esmagadora maioria dos parlamentares. Então não adianta. O Bolsonaro também foi avisado que, além do Arthur Lira virar as costas para ele e de vários parlamentares bolsonaristas também estarem mais preocupados com seus próprios projetos eleitorais e projetos pessoais políticos do que em salvar a pele do Bolsonaro, no Senado esse projeto não passa de jeito nenhum. Porque o Rodrigo Pacheco já falou que no Senado isso vai ser enterrado. Então, se por um milagre o Bolsonaro conseguir aí que o Arthur Lira mude de opinião, peite o governo Lula, sendo que hoje ele é funcionário do Lula, e que ele coloque para votar, que os bolsonaristas peitem o STF, que eles vão lá, votem nisso e passem na Câmara, no Senado não vai ser nem votado, não vai nem tramitar isso aí. Então acabou, viu, Bolsonaro? Acabou. O Bolsonaro recebeu um alento, que sempre que dão uma má notícia para o Bolsonaro, para ele não explodir 100%, dão um alento para ele. Falaram, olha, em 2025, se o Davi Alcolumbre ganhar a presidência do Senado, aí talvez isso aí dê certo, viu? Então fica pro ano que vem. Nós estamos no começo de julho, já mandaram o Bolsonaro, não é nem espera 72 horas não, espera 72 semanas. Deu muito ruim pro Bolsonaro. Então o Bolsonaro está uma fera. Essa é a pior notícia que ele poderia ter recebido. Ele sabe agora que seus advogados estavam brigando e ele sabe agora que ele foi abandonado pelo Arthur Lira e por todos os bolsonaristas que não estão interessados mais nisso aí. Dá para piorar a situação dele? É óbvio que dá. Não tem nada tão ruim que não possa piorar aí pro Bolsonaro. Eu tive que pausar aqui porque tá zicado, meu celular tá travando, o segundo celular, meu computador quebrou, o celular tá travando, tá ruim aqui. Mas seguimos. Então, aí o deputado Rodrigo Valadares, esse é o relator aí do projeto, também avisou o Bolsonaro o seguinte, a coisa só piora. Eu tive reuniões com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e eles falaram que se esse projeto for aprovado, isso vai ser barrado antes que passe a valer. Então, primeiro, lembre-se, vamos supor que o projeto é aprovado, aí é aprovado na Câmara, aí é aprovado no Senado, aí partidos políticos vão entrar contra o projeto. O PT vai entrar contra, o PSOL vai entrar contra e outros talvez entrem contra aí também. Aí vai para o STF barra, antes mesmo de ser aprovado provavelmente. Mas se é aprovado, o Lula veta. E o Lula tem 45 dias para vetar. Então o Lula sentaria em cima por 45 dias esperando o STF decidir, senão ele veta. Aí depois tem que derrubar o veto, aí é outra luta, viu, Bolsonaro? Então, a pior parte que foi aí o que deixou o Bolsonaro consternado, segundo a imprensa, foi que o Rodrigo Valadares avisou a ele, os ministros com quem eu conversei são Gilmar Mendes, e André Mendonça. Então, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, também é contra a anistia para os terroristas do dia 8 de janeiro. Eu avisei. Quem acompanha o Plantão Brasil há muito tempo vai lembrar que quando o André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro, eu falei, eu não dou aí um ano para o André Mendonça virar um não bolsonarista. E talvez isso seja muito rápido, talvez isso demore e seja aos poucos. No caso, está sendo aos poucos. Muitas vezes eu falo uma coisa e acontece mais rápido do que eu imagino. Eu falo, vai demorar não sei quantos meses, e acontece em pouco tempo. Nesse caso do André Mendonça, está sendo realmente aos poucos, como eu falava. O André Mendonça já foi, e o Cássio Nunes também, eles já votaram aí contra um habeas corpus preventivo para o Bolsonaro, ou seja, eles já deram um salvo-conduto para que o Bolsonaro seja preso. Já tem o ok deles. Pode prender o Bolsonaro que não tem problema. Essa é a visão deles. E outra coisa é que agora o André Mendonça mostra que não vai ter anistia para ninguém, não. Não cometeu crime? É que pague pelo crime. E eu com isso? Ele não depende mais do Bolsonaro, né? O cargo de ministro do STF é até os 65 anos de idade, então ele tá lá, queira o Bolsonaro ou não. Aliás, 75. Goste o Bolsonaro ou não, o André Mendonça vai ser ministro do STF até os seus 75 anos de idade, a não ser que ele, André Mendonça, um dia não queira mais. Então, o Bolsonaro foi abandonado, nos últimos 4 dias, tá? Aliás, 3, porque a conversa foi no domingo. Então, domingo, segunda e terça. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele recebeu notícia de que ele foi abandonado por toda a base bolsonarista. Ele foi abandonado pelo Arthur Lira. Ele foi abandonado pelo André Mendonça. Ele foi abandonado pelo Rodrigo Pacheco.
E ainda vieram aí as provas à tona e agora o que se fala é que até o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não quer o Bolsonaro no palanque dele porque o Bolsonaro já não é mais um bom cabo eleitoral, porque agora tem um ladrão de joias no palanque, quer dizer, até o que o Bolsonaro estava tentando fazer ali uma articulação ali para indicar seus candidatos e tudo para continuar tendo algum cacife político, até isso já foi para o espaço. Então tá ruim, tá muito ruim a situação. Agora eu vou falar, o que tá faltando, ó, a águia aqui tá brava, ó. Tá faltando a prisão do Bolsonaro. É só isso que tá faltando. Eu peço a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta, na linha de frente. E veja, eu falei que esse abandono ia acontecer, eu falei que o André Mendonça ia trair, eu falei que o Cássio Nunes ia trair, tudo isso foi dito. Muitos disseram, não. Acontece. Agora, o que está faltando é a prisão do chefão, que realmente eu estou pasmo que ainda não aconteceu. Tem uma parte da imprensa que está tentando falar que o Procurador-Geral da República vai demorar para fazer a denúncia contra o Bolsonaro, que ele não vai fazer no período eleitoral. Olha, depois saiu na imprensa que isso é mentira, tá? Ele vai fazer a denúncia, ele está em prazo, tá? O prazo é até o meio de agosto. Não tem nada de dizer, ai, nossa, vai conturbar o período. O que tem a ver? Eleição para prefeito? Com um cara que é bandido não vai ser denunciado porque tem eleição para prefeito. O Bolsonaro não é candidato a prefeito, mesmo se fosse. Agora assim, nossa, é eleição, vamos parar os processos no Brasil. Quando era para perseguir o Lula, eu não lembro de ninguém falando, olha, é período eleitoral. Pelo contrário, usavam o período eleitoral para aumentar a perseguição ao Lula. Então agora é chumbo grosso mesmo, viu? Agora é prisão. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Quem ainda não curtiu o vídeo, ó, vai lá embaixo e vê a animaçãozinha nova que o YouTube deixou. Falou! Eu quero